Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Nós estamos com muita saudade e infelizmente ainda não podemos estar juntos lá na igreja. Mas, mesmo à distância, nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, aprendendo da sua palavra, através do momento de louvor e das histórias que são contadas, não é mesmo? Hoje, a gente deu uma folga pro tio Rodrigo e pro tio Leonardo, porque eles estão meio cansadinhos, né? Então, quem vai fazer o louvor hoje é eu, tia Marluce, e a tia Isabela. Oi, gente, bom dia. Muito bem, e nós estamos muito animadas. E a música que a gente escolheu é super agitada, hein? Mas para cantar essa música não dá para cantar sozinho. Por isso que eu estou aqui com a tia Isabela. Fizemos uma dupla. Mas na sua casa você vai poder chamar os seus irmãos, os seus pais, seus avós, seus tios, todo mundo que mora aí com você. Não pode chamar o vizinho, hein? Porque não pode ficar saindo de casa. Mas chame todo mundo que mora com você para que eles possam, junto conosco, louvar ao nosso Deus. Nós vamos dar 5 segundos para vocês, hein? Vamos começar a contagem. Corram lá! 5, 4, 3, 2, 1. 0. Ih, acabou, hein? Acabou, tia. Já era. E aí, conseguiram, pessoal? Estamos todos prontos? Vamos lá, hein? Quando começar a musiquinha, vocês já vão saber qual é e vamos cantar juntos. Tudo pronto, né, tia Marluce? Tudo pronto? Fechou, bora. Vamos lá! Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar lá lá lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar lá lá. Abrace o amigo que está mais perto, abrace o amigo pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar lá lá. Aperte o joelho do amigo mais perto, aperte o joelho pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Não só fique em seu lugar, aperte a mão de alguém. Com amor e comunhão, as bênçãos sempre vêm. Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar lá lá. Faça uma cosquinha no amigo mais perto, faça uma cosquinha pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Lá 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 lá, aleluia, 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 lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar lá lá. Cristo é meu amigo que está mais perto, Cristo é meu amigo pra cantar. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Cante lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Lá 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 lá, aleluia, lá 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 lá, aleluia. Oi, crianças, vocês gostaram? Então, agora a gente tem um vídeo pra vocês. Vocês têm que prestar bastante atenção pra aprender a letra dessa música, né, tia Marluce? Porque Isso mesmo. a história que a gente vai ouvir hoje e nos próximos domingos, né, tem a ver com essa música. Então vocês precisam prestar bastante atenção. Semana que vem a gente volta pra ensinar os gestos pra vocês. Isso mesmo! As histórias vão ser sobre um personagem muito especial que vocês vão descobrir hoje na primeira aula com o tio Léo. Então, vamos nos preparar para assistir essa história linda.
e ouvir o vídeo para aprendermos a cantar a canção que faz parte da história. Combinado? Antes da gente ouvir o vídeo, a tia Marluce vai orar pra gente se preparar pra aula. Muito bem. Então vamos fechar os nossos olhinhos e prestar atenção em Deus e orar. Todo mundo de olhinho fechado, mãozinha fechadinha. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de te louvar junto com as crianças. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e sempre esteja ao nosso lado. Que nós possamos lembrar a cada dia que o Senhor é o nosso amigo e que nunca nos abandona. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, crianças. Até semana que vem. Tchau, tchau. No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a faraó e lhe disse assim: Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó, sim, ó. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um domingo e olha só quem vai dar aula pra vocês? Ó, eu mesmo, tio Léo. Beleza, gente? Agora, a nossa aula, a gente vai fazer uma coisa bem especial agora nesse período de aulas online. Vocês perceberam que a gente tá voltando bem aos pouquinhos para congregar na nossa casa, a casa de Deus? Isso aí. A EBD ainda é um pouco mais complicado, né? Por questão de saúde, segurança, tudo mais. Então a gente vai continuar aqui na nossa EBD online, tá bom? E agora, esse período vai ser um pouquinho diferente. Vocês perceberam que cada domingo tem uma aula diferente? Uma aula de vários temas, etc. Então, agora a gente vai seguir um assunto só e vai ser esse assunto do começo ao fim, de ponta a ponta, tá? Porque a gente vai aprender tudo. E olha só, Moisés do Egito, isso daí, uma das melhores, pelo menos pro tio aqui, uma das maiores histórias da nossa Bíblia, tá bom? Então, cada domingo um professor diferente, pode ser o tio aqui de novo depois, vai ser com aqueles tios que vocês já conhecem, tá legal?
Então, vamos começar fazendo uma oração? Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado agora por mais um domingo na sua presença. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor tem nos livrado do mal. Agora abençoe essa aula, Pai. Abençoe as palavras que eu vou usar para que essas crianças conheçam mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, então a gente vai começar falando de Moisés. Lembram dele? Mar Vermelho, 10 Mandamentos. É o que todo mundo já conhece, né? Então, para a gente começar a falar de Moisés, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, só para pegar uma coisa bem importante da nossa história, tá bom? E é o seguinte, vocês se lembram de José? José do Egito? Que ele foi vendido pelos irmãos, ele era filho de Jacó, lembram? Que ele tinha o dom que veio direto de Deus de interpretar os sonhos. Ele interpretou o sonho de quem? De Faraó. E por conta da inteligência dele, por conta desse dom, Faraó o nomeou governador do Egito. Ou seja, um hebreu sendo o governador do Egito, a maior nação daquela época era o Egito, o país de primeiro mundo, né? Vamos lá. Ele foi governador, só quem estava acima dele era o Faraó, certo? E ele levou o quê? A família dele com ele, né? Ele levou a família toda de José, foi Jacó, foi seus irmãos, e ficou aí por muito tempo, com eles sendo prósperos, né? O Egito era um local, era um país, que nem eu disse, de primeiro mundo, era um país onde tinha a melhor educação, o melhor exército, as melhores comidas vinham de lá. Então eles tiveram do bom e do melhor por todo esse tempo. Porém, o tempo foi passando, Jacó morreu, José morreu, seus irmãos morreram, outro faraó veio, e já era um faraó que não conhecia José, não sabia da história dele. Então, o povo de Israel, os hebreus, eles ficaram, era só um povo que vivia lá, não tinha mais aquela sensação de amizade. Então, uma coisa que o faraó percebeu era que os israelitas, eles eram muito mais numerosos do que o povo deles, o próprio povo egípcio. E esse faraó teve medo desse povo ficar tão mais forte e se juntar com os inimigos do Egito e tomar a terra deles. Então o que ele fez? Começou a massacrá-los, escravizá-los. Foi isso que aconteceu. Porém, quanto mais eles escravizavam e tudo mais aquele povo crescia. Então, é aí que vai começar a nossa história, tá bom? A nossa história vai começar por conta de duas... Aqui, ó, que nem eu expliquei. O povo aqui, ó, escravizado, trabalhando de sol a sol. Se estava doente, trabalhava. Se estava normal, trabalhava. Se estava machucado, trabalhava também. Ganhavam o quê? Um pouquinho de pão, água, salário. O salário deles era um chicote nas costas. Aqui, ó, eles carregando coisas pesadas, fazendo a construção de tudo, né? Porém, continuavam numerosos. E o faraó continuava com medo deles um dia se revoltarem e tomarem a terra deles e escravizarem os egípcios. Então o faraó falou com duas mulheres. Essas duas aqui. Não está dando para ler direito porque a imagem estava bem ruinzinha. Então, Sifrá e Puá. Elas eram as chefes das parteiras. Ou seja, só duas parteiras não dava para comandar aquele povo todo que nascia, né? Então elas eram as chefes, elas governavam com as parteiras. O faraó deu essa ordem para elas, que era o quê? Vamos ver se vocês se lembram. Todos os meninos eram mortos. Assim que nascesse, viu que era menino, mata. Menina, pode deixar que fique viva, né? Porque é claro que a maioria dos exércitos é formado por quem? Por homens. Então, vamos acabar pelo menos com uma geração inteira ali de meninos que nasceu. E pelo menos assim eu consigo controlar um pouco mais essa possível revolta que o faraó pensava que ia acontecer. Certo? Porém, tinha uma coisa. Essas parteiras, essas chefes, elas eram hebreias. Elas eram do povo de Israel. Elas tinham medo de faraó. Claro que tinham, porque ele podia mandar matar. Nossa, se um recém-nascido que nunca fez mal algum pra ele, ele já tá decretando a morte, imagina a gente que se fizer alguma coisa.
porém elas temiam alguém maior ainda do que Faraó. Elas temiam a Deus acima de tudo. E elas desobedeceram, deixaram viver os meninos. Faraó, além de ser o chefe de uma nação inteira, ele sabia de tudo que acontecia no país dele. E o que ele fez? Ele descobriu. Ele descobriu que elas deixaram viver. E chamou elas na presença dele. Falou assim, por que vocês fizeram isso? Por que vocês me desobedeceram e deixaram viver esses meninos? Aí o que elas falaram? Vocês acham que elas mentiram? Deram para trás? Falaram assim, não, o senhor está enganado? Claro que não. Porque elas acreditavam e confiavam em Deus. Isso aí. Ela falou o seguinte, olha, as mulheres hebreias, elas falaram assim, tá? Elas são muito mais vigorosas, elas são mais fortes do que as egípcias. E quando a gente chegava lá para fazer o parto, o bebê já tinha nascido, já tinha dado tempo, então não tinha mais o que fazer. Então, todos os meninos que nasciam, eles eram o quê? Jogados no rio Nilo. Vocês conhecem a história do rio Nilo? Era a maior fonte de vida do Egito. Eles tinham vários deuses que eles acreditavam que viviam naquele rio e tal. E um deles é esse camarada aqui. O nome dele é Sobek. Eles acreditavam nesse deus aí. Ele era representado como corpo de homem e cabeça de crocodilo. Porque no rio Nilo tinha, era cheio de crocodilos. Então, os meninos eram lançados naquele rio. Então, se não morressem afogados, eles iam morrer comidos. Eles iam ser comidos pelos crocodilos. Então, os meninos eram praticamente sacrificados. Lançaram ele em sacrifício a esse camarada aqui que os egípcios acreditavam. Agora entra uma pessoa na nossa história chamada Joquebed. Ela sim deu à luz a um menino e ela ficou com tanto medo que ela fez? Ela escondeu. Porque ela falou assim, não, esse meu filho, ele é tão formoso. Toda mãe acha seu filho formoso, né? Todo mundo acha o filho lindo. Nenhuma mãe fala que o filho é feio, né? Não conheço nenhuma até hoje. Minha mãe me acha lindo até hoje, tá? Minha mãe, que também é a mãe do tio Rodrigo, acha ele lindo. Ele é feio, mas tá aí. E ela achou ele lindo. Eu não posso entregar, eu não posso deixar que o meu filho seja morto. Então o que ela fez? Ela escondeu ele dentro de casa durante 3 meses. Isso aí. 3 meses escondendo. Podia aparecer lá algum guarda do faraó fazendo uma inspeção na casa, querendo procurar alguma criança. Ela ia lá, escondia. Não tem criança nenhuma aqui. Metia o louco pra cima do guarda. E conseguiu enganar. Porém o bebê foi começando a ficar grande. Então não tinha mais como fazer. Ele chorava mais alto, tem que pensar nisso. Então o que ela fez? Ela pegou um cestinho normal. Ela passou uma lama especial ali para não deixar a água entrar. O que ela fez? Ela lançou no rio Nilo. Então, foi boiando, nenhum mal aconteceu. Deus, aí começa o plano de Deus, né? Na história do nosso camarada Moisés. E o que aconteceu depois? Lançou e ele já foi direto ao palácio. O caminho que ela fez, ela sabia que ia direto no palácio do faraó. E deixou essa mocinha aqui, vocês estão conseguindo enxergar? A irmã de Moisés, chamada Miriam. Miriam ficou escondida, dando uma olhada ali para ver se ia acontecer algum mal, alguma coisa com o bebê. Ficou ali escondida no meio da mata. E era o horário que a filha do faraó ia tomar banho no rio. Tava ela aqui, várias servas. E ali ela viu o cestinho. Ela viu o cesto ali boiando e falou para a serva: ô fulana, pega ali aquele negócio, pega ali aquele cesto ali, eu quero saber o que tem ali dentro. Quando ela abriu, viu que tinha o bebê. O que aconteceu depois? Miriam foi correndo falar assim, nossa, um bebê. Fingiu que nem conhecia, né? Aí o que ela fez? A filha de faraó já reconheceu, já que ela era hebreia pelas vestes mesmo. Ela falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que pode servir de ama de leite para ele. A filha de faraó não tinha filhos, então ela não estava amamentando. Ela falou para ela, conheço ali uma pessoa ali da terra ali dos israelitas, da minha terra, que ela ainda tem leite e ela pode amamentá-lo.
Aí ela explicou aqui depois. E aqui ela explicou o que ela fez depois. Chamou a própria mãe para ser a ama de leite do irmãozinho dela, Moisés. Viu só como o plano de Deus já estava planejando tudo isso? Que a própria mãe que teve que se desfazer do seu filho por um destino que ela pensou assim, meu filho vai acabar morrendo, esse cesto aqui, já pensou se não aguenta? Mas acima de tudo ela confiou em Deus. E é isso que a gente tem que fazer, seguindo sempre o exemplo de Joquebede, tá bom? Então, olha o que aconteceu? Ela teve a condição, graças a Deus, de poder cuidar do seu filho. Sabe, aquele recém-nascido pequenininho, até que ele ficasse maiorzinho, desmamado e pronto para ser devolvido para a filha de Faraó, que o adotou ali mesmo. O que acontece depois da adoção? Depois que ele começa a desmamar, comer sozinho, etc. Joquebede então devolve seu próprio filho para a mãe adotiva. E ali então devolveu ele para a filha de Faraó. Faraó tá aqui, Joquebede, ó, aqui tá o bebê, são e salvo, como prometido. Ou seja, vocês pararam para pensar que Joquebede cuidou do seu filho e ainda foi paga para cuidar do seu filho? A filha de Faraó pagou tudo o que precisava. Ah, se ele ficou, sei lá, doente, toma aqui remédio, comida, tudo, roupa. E aí, depois disso, Moisés foi devolvido na presença do Faraó e recebeu a melhor educação da época. Ele era filho adotivo da filha de Faraó, ou seja, era neto adotivo. Viu? Então ele recebeu a melhor educação. Recebeu a educação de qualquer matéria, assim, que os israelitas nem sonhavam que existia. Aprendeu técnicas de batalha, porque eles eram guerreiros também. Coisas que os israelitas nem sonhavam, que uma criança israelita nem sonhava em ter, Moisés teve. Tudo isso tem um plano. O porquê que Moisés foi tão bem instruído pela melhor educação da época. Vemos aqui também as aulas de Moisés com os melhores professores, doutores da época, eram todos daquela nação, a nação do Egito. E foi assim que foi o comecinho da infância e educação de Moisés. Então vamos recapitular até aqui, tá bom? O que a gente viu? Vimos um pouquinho da história de José, por conta da história dele, para poder saber por que o povo de Israel foi escravizado. Depois, vimos o que? A ordem que foi dada para a chefe das parteiras, que era para matar todos os bebês meninos. Elas desobedeceram por temor ao nosso Deus. Lembram? E vimos Joquebede, que confiou em Deus como todos nós devemos confiar. Lançou o seu filho no rio, sabia que Deus ia cuidar dele, Deus ia ter misericórdia dele e ele foi misericordioso. Ele cuidou de Moisés. E além do mais, deu a melhor educação para ele. E o que acontece depois? Vocês vão saber domingo que vem com outro professor ou comigo, não sei. Mas vocês vão seguir a história de Moisés, vamos ver o que vai acontecer depois. Beleza, pessoal? Agora a gente vai fazer uma oração para Deus abençoar o nosso domingo. Bom, fechando os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade de dar essa aula. Obrigado porque o Senhor nos capacitou, o Senhor tem abençoado cada criança, tem nos abençoado como professores, ó Pai, para cada domingo passar uma aula para essas crianças, para que elas aprendam assim mais ainda da Tua Palavra, Senhor. Abençoe o dia delas, abençoe esse domingo, que essa mensagem que foi contada vá direto ao encontro dos corações delas, ó Pai. Perdoe então, ó Pai, os nossos pecados, nos dê um coração agradecido, Senhor, e sempre temente, obediente ao Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus e até o próximo domingo. Tchau, tchau! Cante lá, 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 aleluia, lá.